Olá, meus irmãos, hoje é dia 25 de setembro, estamos aí na 25ª semana do Tempo Comum e Deus nos dá a oportunidade de estar aqui para fazer a partilha da palavra. Já abre o seu coração, deixa que o Espírito Santo venha nos iluminando, dando-nos um desejo ardente de ouvir a palavra de Deus, que Deus hoje quer nos falar ao nosso coração. Deixa ser tocado por esse fogo abrasador do Espírito Santo e também que você compartilhe, envie para alguém que precisa de uma palavra de fé, esperança. Seja você hoje também resposta de Deus na oração de alguém. Hoje o Evangelho está em São Lucas 9, de 7 até o 9. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando, iluminando o nosso dia. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que eu penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que é Elias que tinha aparecido, outros ainda que era um dos antigos profetas que tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São Lucas, do capítulo 9, do versículo do 7 até o 9. Neste Evangelho, Jesus nos fala do tetrarca Herodes, que fica com a sua consciência perturbada quando ele ouve falar dele. Porque ele acha que João Batista, do qual havia mandado decapitar na prisão, tinha ressuscitado dos mortos. E isso deixa o rei Herodes muito preocupado, porque mexeu com a sua consciência moral. João falou para ele que ele estava no pecado do adultério, que não podia ficar com a mulher do seu irmão Filipe. João faz uma denúncia do seu pecado, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Tem o poder de anunciar e também de denunciar o pecado. Tem o poder de tocar na profundidade da alma. Ela é como uma espada de dois gumes. Quando é proclamada, vai tocar mesmo que no momento não causa nenhum efeito. Mas ela é como aquela semente que o agricultor coloca na terra e que passa dia e noite, de repente ela nasce, começa a crescer, criar folhas, troncos, flores, depois logo vem os frutos. Veja que isso tem um tempo, é um processo. Assim também acontece a palavra que também é semeada na nossa vida. Por isso, não podemos deixar de anunciar com confiança a palavra de Deus, porque ela vai realizar na vida das pessoas uma transformação no tempo certo, no tempo de Deus, não é o nosso tempo. Olha que Herodes tinha ouvido João Batista, ele gostava de ouvi-lo. Mas por causa da mulher do seu irmão, com quem ele tinha um relacionamento e tinha como esposa, vivia uma vida de pecado. E João chama a atenção dele, que Herodias, a mulher de Filipe, ela odiava João. E naquela ocasião do aniversário do rei Herodes, Herodias, ela ficou com tanto ódio de João. E o rei tinha ali ela como esposa.
E ela aproveita a ocasião da festa em que sua filha dançou, agradou os convidados. E o rei, sem pensar, disse que ela pedisse o que quisesse, até mesmo a metade do seu reino. Aquela moça foi até a mãe e disse o que ela deveria pedir. E a mãe disse: pede a cabeça de João Batista. Herodes ficou triste, mas como não podia negar, estava na frente dos convidados, mandou degolar João na prisão. Quando nós olhamos para esse texto, vemos que Herodes ficou perturbado, o que mostra que dentro dele havia uma esperança de mudança de vida. Muitas vezes, nas nossas vidas, há momentos de dificuldade, de enfrentarmos o que nos leva a refletir sobre a nossa conduta passada ou a nossa conduta presente. Olhe que a nossa consciência atua como uma proteção. Pior seria se vivêssemos imersos no pecado. Isso não causasse nenhum arrependimento ou nenhuma perturbação. Como diz a doutrina da igreja, a consciência é o núcleo mais secreto. É o sacrário do homem no qual ele se encontra a sós com Deus. É cuja voz ressoa na intimidade do seu ser. Isso é a doutrina da igreja que nos ensina. Não adianta tentar esquecer os erros passados, deixá-los engavetados. No tempo certo, uma hora ou outra, isso vai vir à tona. Para ser redimido, não adiantou nada Herodes mandar matar João, só para sentir em paz com a sua consciência, achando que assim não teria mais ninguém que, diante dele, olhasse nos seus olhos e dissesse cara a cara as trevas que estavam no seu coração e revelasse os seus pecados e seus erros. Não serviu de nada, não adiantou Herodes ter agido dessa forma. Rezemos hoje pedindo ao Senhor que o Espírito Santo que sonda a profundidade da nossa alma, da nossa consciência, que revela no nosso coração nossos pecados, aqueles pecados escondidos que ainda não foi confessado, que ainda não veio à tona, está escondido lá no baú guardado. Pedimos ao Senhor que nos ajude a desengavetar os pecados guardados, aqueles pecados de estimação que trazemos muitas vezes. Isso nos incomoda, impede a nossa caminhada como filhos amados de Deus, que nos causa barreira que impede que a graça de Deus chegue até nós. Porque tudo aquilo que trazemos guardado, que não levamos para o confessionário, que não temos um arrependimento sincero, uma contrição perfeita e verdadeira, isso causa uma barreira para que a graça de Deus possa atuar, possa agir no nosso coração. Que o Senhor nos dê a graça de uma consciência pura, limpa, que guarda a nossa vida da cilada do demônio, do inimigo que nos rodeia. E no tempo todo, ele nos rodeia tentando nos arrastar para o pecado, nos levando sempre para o caminho que não agrada a Deus. Que nós possamos viver em paz na nossa consciência, tanto do passado quanto do presente. Que Deus nos dê a graça que no futuro permanecemos na tua presença. Mesmo que caímos, que nós saibamos levantar de novo, recomeçar tudo de novo, quanto for preciso. Porque a graça é um mérito. A graça não é mérito nosso. A graça ela vem de Deus, que revela no nosso coração o pecado que precisa ser levado para o confessionário. Porque até mesmo o arrependimento de nossos pecados que nós confessamos, que é Deus que nos dá a graça. É Deus que nos revela. Não é mérito nosso, mas tudo é graça de Deus.
Hoje quero trazer uma história que vai ilustrar perfeitamente esse evangelho. A história de Santa Maria Madalena de Pazzi. Uma carmelita italiana lá do século XVI, conhecida pelos seus êxtases, sofrimentos místicos, dizia que Madre Maria Madalena de Pazzi tinha visões de Cristo, conversava com os santos e possuía um conhecimento sobrenatural das almas e dos eventos futuros. Alguns na corte diziam que era uma santa viva, como uma nova Santa Catarina de Sena. Outros mais céticos murmuravam que era iludida ou mesmo uma impostora habilidosa. Os rumores chegaram ao palácio do rei. Ela leu a consciência do rei Grão-Duque e previu a doença do seu filho e ofereceu seu sofrimento pela conversão dos pecadores. O rei Grão-Duque, assim como o rei Herodes, ficou perplexo. A fama dessa mulher o intrigava e perturbava ele, que comandava o exército, a finança, e não conseguia compreender e nem controlar o fenômeno daquela freira, que representava que, assim, a sua curiosidade era mista. Com uma ponta de desconforto sobre o bem puro e radical que Santa Maria Madalena fazia. O rei Grão-Duque ficava ali e fazia seus julgamentos silenciosos sobre a vida complexa e cheia de compromissos políticos. Movido por essa mistura de fascinismo e ceticismo, ele decidiu que precisava ver por si mesmo. Mas diferente do rei Herodes, que queria ver Jesus por pura curiosidade mórbida, o Grão-Duque arquitetou um teste. Ele enviou 2 dos seus cortesões, os mais eruditos e astutos, homens conhecidos por sua inteligência afiada e com pouca paciência para as coisas devocionais. Enviou ao convento. A missão deles era entrevistar a freira e relatar se ela era uma santa ou uma fraude. Os 2 homens chegaram ao convento, cheios de presunção. Foram levados à grade do palatório, onde podia falar com a freira, mas não vê-la diretamente. No entanto, antes que pudesse fazer uma única pergunta, cheia de armadilhas filosóficas, a voz tranquila e lúcida de Madre Madalena surgiu do outro lado. Senhores, bem-vindo! Saiba que rezei por vocês nesta manhã. Ela, dirigindo-se ao primeiro, disse: está há 3 dias lutando contra uma tentação de dúvida e contra a fé? Que vos parece intelectual, mas no fundo é um orgulho ferido. E você, Senhor, dirigindo-se ao segundo, disse: acredito que veio aqui para examinar uma pobre freira, mas foi Deus quem trouxe para que as suas almas, ressecadas pela vida da corte, pudesse ouvir uma palavra de vida. Ela então procedeu e descreve com detalhes preciosos, cheio de caridades, as lutas íntimas e os pecados secretos e as dores não confessadas dos 2 homens. Os cortesões ficaram pasmos e a astúcia e o ceticismo deles se desfizeram como neve ao sol. Foram confrontados não com uma freira fanática, mas com a lucidez e um amor que ali viu 2 homens, as suas almas nuas. Eles que havia ido para examinar, foram eles mesmos examinados e curados. Voltaram ao rei Grão-Duque, não com relatório político, mas com um testemunho de admiração e temor. Chegaram até o rei Grão-Duque e disse: Excelência, não avaliamos ela. Foi ela quem nos avaliou. Aquilo não é um conhecimento de uma mulher, mas é de Deus. O Grão-Duque, ouvindo o relatório, ficou ainda mais pensativo.
Como o evangelho que nós ouvimos hoje, que nos fala também que Herodes procurava ver Jesus, refletindo na vida daquela santa que a inquietação de Herodes em seu palácio ecoava na sua consciência. A história nos mostra que muitas vezes a consciência, culpada ou curiosa e atraída pela luz da santidade, não para se converter imediatamente, mas para começar um processo de questionamento. Ao ver Jesus, pode começar uma simples e perturbadora curiosidade. A história de Santa Maria Madalena tem a ligação com esse evangelho de hoje. Herodes ouve falar de Jesus e fica perplexo com os rumores que ele ouvia. Será que é João Batista ou Elias ou algum outro profeta? Sua consciência culpada por ter mandado decapitar João perturba e ele expressa seu desejo de ver Jesus. Mas o seu interesse é marcado pela perplexidade de talvez mau pressentimento, não pela fé. O rei Grão-Duque ouve falar da santidade de Maria Madalena de Paz. Fica perplexo com a sua consciência mundana perturbada, pela fama de uma bondade que ele não compreende. Ele também quer ver ou averiguar a fonte desses rumores, movido pelo ceticismo e curiosidade, não por devoção ou fé. Em ambos os casos da figura de Santa Maria Madalena e de Jesus, ele age como um espelho para a consciência da autoridade e ela revela uma verdade que o poder secular não controla e muitas vezes teme o desejo de ver e o primeiro passo, mesmo que hesitante, de um coração que se confronta com algo maior que ele mesmo não é capaz de compreender. Pedimos hoje a intercessão de Santa Maria Madalena de Paz e que ela interceda por nós, dando-nos uma fé verdadeira, sem fingimento, mas que nos ensina a viver com coerência e amor o Evangelho de Jesus. Que desejamos ver Jesus para testemunhar com a nossa própria vida e que Ele é o Senhor e nosso Salvador, que Ele é o nosso Rei. É isso hoje para a nossa reflexão. Um grande abraço a todos, obrigado pela sua companhia. Um abençoado dia. Não esqueça de compartilhar, ativar as notificações, inscrever-se no canal. Enviar também para os seus contatos, para outras pessoas, para que ela também possa fazer a experiência da Palavra de Deus. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.